Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta para compartilhar com vocês a minha experiência de leitura de um livro nacional que eu conheci através do autor que entrou em contato comigo me convidando para ler e comentar com vocês. O livro em questão é O Solário e foi escrito pelo autor Nicolas Nogueira, que foi quem me convidou para ler o livro e vir aqui compartilhar com vocês as minhas impressões acerca dessa leitura, que inclusive tá disponível no Kindle Unlimited. Então, se no final desse vídeo você ficar interessado pela leitura, aproveita para fazer o download lá pelo Kindle Unlimited, eu vou deixar o link aqui na descrição. E o livro também está disponível para compra na versão física também, então você pode adquirir nessa edição aqui que tem uma capa muito bonita. Inclusive, quando eu compartilhei esse livro lá nos stories, a galera achou a capa lindíssima. Antes de qualquer coisa, eu só quero te pedir para você deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante para dar aquela força pro meu trabalho, ajuda o YouTube a entregar melhor o meu conteúdo e faz com que esse vídeo também chegue a mais pessoas, então já conto com a sua colaboração, com o seu like e o seu comentário aqui no final do vídeo. Bom, tendo isso dito, então vamos lá conversar sobre Solário, do Nicolas Nogueira, que eu já adianto pra vocês, é um livro que vai, ao longo de toda a leitura, trabalhar bastante a temática das disparidades sociais, aqui então no contexto do Rio de Janeiro, mas a gente pode muito facilmente ampliar a lupa e usar esse livro como um exemplo para as disparidades que existem em todo o Brasil. Mas aqui a gente vai ter essa história focada na Sueli, que é a nossa protagonista. A Sueli é uma jovem negra e favelada que foi criada pela avó, tanto ela quanto a irmã mais nova, a Sandra, foram criadas pela avó, que elas chamam aqui de vó preta. É uma senhora que foi muito conhecida ali na região onde elas moram, né, da favela da Maré, e a avó dela acabou falecendo, já muito idosa, e deixou as duas netas desamparadas e também os bisnetos, porque a irmã da Sueli, né, a Sandra, ela já tem alguns filhos, então agora fica a cargo da Sueli prover pela família. Ela se vê com essa responsabilidade de conseguir colocar dinheiro dentro de casa, alimentar, né, tanto ela própria como a irmã e também os sobrinhos. Então, de uma hora para outra, a vida dela muda drasticamente, ela se vê com essa grande responsabilidade para com pessoas além de ela própria. Então isso é algo que fica muito presente na mente dela por boa parte do livro e é inclusive o que vai ser um estopim, né, nas motivações que a Sueli vai ter a partir de então. Aqui a gente tá falando de uma protagonista que desde muito jovem foi incentivada pela avó a estudar, né, a, enfim, batalhar através dos estudos para ter uma condição de vida melhor do que aquela que elas têm ali, né, na favela, com os trabalhos simples que a avó dela consegue ali, né, ao longo da vida. Isso porque na família da Sueli, assim como nas inúmeras famílias de pessoas, né, menos privilegiadas, a gente tem geralmente membros da família trabalhando, conseguindo diferentes empregos, trabalhando com diferentes coisas, muitas vezes se extenuando, sabe, pegando muito mais trabalho do que elas podem conseguir, sabe, dar conta, pra poder colocar a comida dentro de casa. Então a avó dela sempre incentivou muito que ela estudasse, pra que ela conseguisse ter, né, melhores condições de vida no futuro, e foi o que a Sueli fez, né, ela sempre foi muito aplicada aos estudos, inclusive isso possibilitou com que ela entrasse em uma das, assim, das melhores escolas públicas do Rio de Janeiro, que é o Colégio Pedro II, é um colégio muito conhecido, muito disputado pra entrar, e a Sueli conseguiu, né, batalhando muito, com todas as privações que ela teve, desde as coisas mais básicas, ela conseguiu alcançar esse objetivo. Ela cursou boa parte dos seus estudos, inclusive ensino médio, nesse colégio, e isso também abriu portas para que ela, né, através dos estudos também conseguisse o acesso à universidade. Então a gente já começa o livro tendo conhecimento de que a Sueli está cursando um curso superior, e agora com o falecimento da avó dela, esse sonho de cursar a faculdade, né, de ter ali um diploma, que ela acredita que inclusive vai ser o seu passaporte para uma vida melhor fora da favela, acaba ficando em risco, né? Então a gente percebe ao longo da leitura como custa muito pra Sueli manejar tudo isso, sabe? Manejar o sustento da família com também os estudos, que ela gostaria de não poder abrir mão, sabe? Que ela gostaria de continuar estudando. Ao longo desse tempo, então, a gente vai ver a Sueli conseguindo empregos, né, bicos pra poder conseguir colocar dinheiro dentro de casa, cada hora trabalhando com uma coisa diferente, passando por diferentes situações degradantes em cada um desses empregos e ao mesmo tempo, né, tentando conciliar todos esses trabalhos, bicos ali que ela tá pegando com os estudos na universidade. Só que nós também vemos ao longo da leitura que vai surgir para Sueli a oportunidade de trabalhar em uma mansão das famílias mais influentes e ricas do Rio de Janeiro. E dentro dessa mansão ela vai descobrir que existe um cargo, que é o cargo de governanta, que é algo que poderia prover para ela, né, uma estabilidade financeira que traria um conforto para a família dela, né, que poderia fazer com que ela conseguisse manter a família dela sustentada. E tudo isso vai acontecendo enquanto a Sueli vai vivenciando outras situações que fazem com que ela constate que, mesmo formada, mesmo com o diploma dela, né, universitário, ela dificilmente teria
possibilidade, né, teria acesso a trabalhar com aquilo que ela se formou, entendeu? Porque ao longo de toda a leitura a gente vai percebendo como é muito difícil pra Sueli e pras pessoas, né, que vivem ali no entorno dela terem acesso e ocuparem espaços que pessoas brancas e privilegiadas conseguem acessar com muito mais facilidade. Então a gente vê toda essa dificuldade, né, que não só a Sueli, mas também outras personagens secundárias ao longo da história vão tendo pra ocupar espaços e pra chegar em, sabe, trabalhos e locais e situações que pessoas brancas e privilegiadas conseguem com muito mais facilidade e muitas vezes sendo bem menos capacitadas do que elas. Então a Sueli, com o passar da leitura, vai constatando isso e ela vai percebendo que o que é mais urgente pra ela no momento é de fato levar comida pra casa, é de fato sustentar a família dela. Então ela enxerga nesse cargo de governanta como uma grande oportunidade para que ela consiga fazer isso num emprego que não seria tão extenuante quanto o que ela tem feito até então. Então a Sueli vai colocar esse emprego como novo objetivo dela, mesmo que isso leve ela a tomar algumas atitudes que são, digamos assim, um tanto quanto questionáveis, sabe? Isso porque a Sueli, ela é uma pessoa que tem muito concreto na mente dela o senso do que é certo e do que é errado. E ela vai usar, né, esse seu senso de o que é certo e o que é errado pra fazer coisas que em muitos casos não são certas. Então a gente tem toda essa dualidade da personagem ao longo da leitura. Só que é claro que em momento nenhum ao longo da história a gente se vê na situação de julgar, sabe, as decisões que a Sueli toma, porque todas as decisões que ela toma são de fato pensando, né, no que ela pode conseguir de benefício pra família dela. Então esse é o principal foco dela aqui dentro da história. É assim então que ela vai chegar nessa mansão que eu comentei, que é pertencente ali a uma das famílias mais influentes e ricas do Rio de Janeiro. Ela vai ter então esse choque de realidade, porque ela vai conhecer, né, uma realidade absurdamente oposta à dela, porque a gente vai ter aqui uma família totalmente rica, que não falta nada, que tem do bom e do melhor, que tem das coisas mais caras, que fazem viagens pra lugares mais, sabe, diferentes do mundo, que tem facilidade pra tudo. Enfim, ela vai ter esse contato muito ímpar, aquele que ela vive, e a gente vai ter também aqui, né, a presença de uma biblioteca que tem um solário, inclusive por isso o livro chama Solário, enfim. Aparentemente aconteceram algumas coisas esquisitas dentro dessa biblioteca no passado, em que envolveu até a morte de um dos antigos donos da mansão dentro da biblioteca, e essa biblioteca é até fechada, os funcionários não podem ter acesso ali, enfim, tem toda uma questão envolvendo essa biblioteca que de certa forma intriga ali a Sueli, e com o passar da leitura nós vamos entendendo melhor qual é o papel dessa biblioteca dentro da mansão e também dentro do papel que a própria Sueli vai desempenhar ali dentro, sabe? Então a gente vai ter outros desdobramentos da história envolvendo essa biblioteca também. Então a gente pode dizer que o livro também vai trabalhar aqui de certa forma um certo suspense, mas o foco do livro não tá de forma alguma nessa questão da biblioteca, do suspense nem nada. O suspense tá um pouco como pano de fundo dessa história, que tem como principal objetivo realmente expor essas disparidades sociais, e a gente vai ter aqui esse grande contraste, né, entre a vivência da Sueli e essa nova realidade que ela vai ter contato, né, que é dessa família extremamente rica ali do Rio de Janeiro, e uma certa aproximação que ela vai ter com a chefe dessa família, né, vamos dizer assim, a patroa ali de todos eles. E bom, tendo tudo isso dito até então, fica totalmente claro que o livro vai expor de forma explícita e até mesmo crua, né, o racismo grosseiramente intrincado na nossa sociedade, intrínseco ali à nossa sociedade. Ele tem como pano de fundo o Rio de Janeiro, mas como eu falei, a gente pode facilmente ampliar a lupa e usar a história da Sueli para poder entender a história de várias outras Suelis pelo Brasil, porque uma coisa que o livro também faz ao longo da narrativa da vida da Sueli é colocar por terra o discurso da meritocracia que pessoas, geralmente, né, em sua maioria, pessoas privilegiadas usam para dizer que todos temos as mesmas condições e oportunidades de alcançar e ocupar os espaços. E o autor vai, através da vivência da Sueli e também de outras personagens secundárias, mostrar que não é bem assim. A própria Sueli, por exemplo, mesmo tendo possibilidade de acessar a faculdade e tal, ela enfrentou inúmeras outras dificuldades que uma pessoa privilegiada não enfrentou, e que por isso a gente não pode dizer que as duas pessoas têm a mesma possibilidade, porque não é bem assim. A gente tem todo um contexto social, todo um contexto de vida que impede que pessoas como a Sueli, né, como as várias Suelis que existem pelo Brasil, acessem e também ocupem espaços de pessoas privilegiadas, que são, em sua maioria, a gente sabe, né, pessoas brancas. Então o autor traz isso de forma bastante explícita aqui na história e deixa bastante claro como as coisas não são tão preto no branco como, né, muitas pessoas aí gostam de dizer que são. Isso porque pra Sueli, pra todas as Suelis, né, do Brasil, muitas vezes nem todo o esforço do mundo é o suficiente pra fazer com que elas ocupem certos espaços. Outra coisa bem interessante que o autor trabalhou aqui nesse livro e que eu achei bem interessante foi usar
personagens secundárias pra mostrar que o autor consegue mostrar que nem todo morador de favela tem o sonho de sair da favela. Isso é uma coisa que ele deixa muito claro com diferentes personagens, porque pela figura da Sueli, a gente conhece uma moça que tem como sonho sair da favela, através da universidade conseguir um emprego e ter melhores condições de vida não só pra ela, mas também pra sua família. Só que o autor usa a vivência de outros personagens pra mostrar pro leitor que pra muitos moradores da favela, a favela e as pessoas que convivem com ele ali no entorno são o seu lar. E dar as costas pra a sua origem é dar as costas muitas vezes pra quem você é. Então o autor usa essas personagens pra poder mostrar pro leitor que em muitos casos, né, a pessoa ali nesse contexto social, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as precariedades que essas pessoas vivem, elas ainda assim não sentem vontade de sair dali porque é o lugar delas, sabe? É a casa delas, é o que elas conhecem, é de onde elas vêm, é onde elas viveram, onde elas foram criadas. E muitas vezes, muitas dessas pessoas não têm a ambição, o sonho de sair dali. Elas só buscam realmente por igualdade, condições melhores de vida, ter facilidade de acesso aos espaços, né? E de, enfim, conseguir ter acesso àquilo que para muitas pessoas que são privilegiadas, que não vivem no contexto da favela, e pessoas que não vivem em contextos de periferia, como acontece com a maioria esmagadora das pessoas, enfim, né? Essas pessoas só querem realmente viver com dignidade, sabe? Ter possibilidade de alcançar os espaços e ocupar os espaços como pessoas privilegiadas conseguem tão facilmente também, sabe? Então o autor usa ali, né, outros personagens pra poder colocar na balança também essa diferença, sabe? Que existe entre pessoas que vivem no mesmo contexto social. Como eu comentei antes, né, a Sueli, ela tem essa visão bem do que é certo e do que é errado, mas ao longo da leitura a gente vê que ela toma umas decisões que a gente muitas vezes não, enfim, questiona ou às vezes não concorda. Isso mostra que a personagem ao longo da leitura foi um pouco controversa com relação ao que ela já tinha feito antes ou que ela já tinha dito antes, então em alguns momentos eu fiquei meio confusa com relação à característica dela, sabe? A personalidade da personagem mesmo. Mas também a gente pode totalmente entender essas diferentes tomadas de decisões a partir das diferentes situações que ela vivencia, então o autor traz um pouco dessa complexidade na personagem também. Falando agora um pouco sobre o que eu achei da história como um todo, eu gostei muito de como o autor desenvolve, né, todo o arco da Sueli, como o autor conseguiu aproximar o leitor, que em muitos casos pode não ter o mesmo conhecimento de vivência, né, de uma vivência como a da Sueli. O autor conseguiu aproximar muito bem, né, o leitor de uma vivência como a da Sueli, conseguiu exprimir todas as dificuldades, todos os anseios, enfim, tudo aquilo que engloba, sabe, ter uma responsabilidade como a da Sueli sobre os seus ombros e também todas as dificuldades, como eu falei, né, de acessar e ocupar os espaços. Eu achei que isso foi muito bem desenvolvido ao longo da trama. E isso tudo vai acontecendo na primeira parte do livro, um pouco pra segunda. A segunda parte do livro, ela já vai focar mais nesse contraste que existe entre a vivência da Sueli e essa nova realidade que ela vai ter contato ali com essa mansão. E é nesse ponto do livro que algumas coisas não me agradaram totalmente. Eu senti que algumas coisas que aconteceram nessa segunda parte foram muito difíceis de acreditar. São algumas coisas que acontecem nessa segunda parte que, pra mim, pareceram um pouco surreais demais, um pouco difícil de ver aquilo acontecendo na vida real, sabe? Tanto com relação ao que acontece dentro da mansão, com relação à biblioteca, tanto também com relação o próprio relacionamento que vai sendo desenvolvido ali da Sueli com a sua patroa. E eu ouso dizer que o desenvolvimento do relacionamento da Sueli com a patroa foi o que menos me agradou nessa história. Eu acho que pra mim foi muito na contramão do que vinha sendo desenvolvido até então, sabe? Em termos de narrativa, em termos de críticas sociais, em termos de desenvolvimento da personagem. Então eu acho que o relacionamento dela com essa patroa foi uma das coisas que eu menos, sabe, que eu menos acreditei, que eu menos achei possível de acontecer, mas que existe, tá ali, faz parte, existe todo um desenvolvimento com relação a isso, que a gente vai vendo mais pro final do livro. E enfim, eu acho que foi a coisa que menos me agradou como um todo nesse livro, mas de um modo geral eu acho que todas as críticas que o autor traz, toda a aproximação que ele consegue fazer do leitor com essa realidade muito ímpar, foi muito bem feito, foi muito bem executada, então eu gostei bastante disso. Foi um livro que pra mim, na sua maioria, né, teve pontos muito positivos, mas que mais pro final da história tiveram algumas situações que no geral não me agradaram totalmente, então é um livro que pra mim ele não foi perfeito como um todo, porque existiram pontos positivos e pontos negativos, mas de um modo geral o saldo do livro foi positivo e é um livro que eu recomendo, principalmente pra gente ter acesso e contato com vivências que são muito ímpares das nossas, sabe? Eu não vivi dentro
dentro de uma favela como a favela da Maré, que é uma das maiores do Rio de Janeiro, enfim. Embora eu tenha nascido e sido criada em uma cidade, né, em um bairro muito pobre ali do Rio de Janeiro, ainda assim não era considerado uma favela, não era dentro de uma favela. Então eu não tive, ao longo da minha vida, nenhum contato com a vivência de uma favela em si. Então o autor, ele consegue aproximar o leitor, né, bastante dessa realidade. Eu acho que isso é muito importante pra nós aqui no Brasil, ter mais acesso, ter mais contato com as vivências, sabe, das pessoas dentro da favela. Muito também pra nós irmos quebrando nossos preconceitos com relação tanto a esses espaços quanto as pessoas que vivem neles, tá? Então eu recomendo o livro, como eu falei, ele tá no Kindle Unlimited, eu vou deixar o link aqui na descrição. E era isso, gente, esse era o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham curtido essa recomendação. Comenta aqui embaixo o que você achou da indicação, se você ficou com vontade de ler, eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, vou só antes agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Muito obrigada, galera. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!